Dando continuidade na nossa aula de hoje, nós temos então a aula de matemática e nós vamos utilizar então a página do livro de matemática na página 19. Aqui embaixo está a página 19. E nós vamos ver então, darmos continuidade sobre ordens e classes. Então o texto, a página 19, começa falando sobre: a professora Gabriela expôs no mural da sala de aula o quadro apresentado abaixo. Então, imaginamos então esse quadro. Vejamos, nós temos aqui classes, embaixo nós temos ordens. Na frente de classes nós temos terceira classe, segunda classe, primeira classe. A primeira classe ela equivale às unidades simples. Quais são as unidades simples? Primeira, segunda e terceira. Só que esse primeira e segunda, terceira já é o que? Ordens. Então vamos lá. Nós temos as classes, terceira classe, segunda classe e primeira classe. Primeira classe são as unidades simples, segunda classe são os milhares e a terceira classe refere-se aos milhões. Seguido isso, nós temos então as ordens, que das classes da primeira classe, que refere-se à unidade simples, nós temos primeira, segunda e terceira ordem, que a primeira ordem equivale-se à unidade, a segunda ordem equivale à dezena e a terceira ordem equivale à centena. Isso se referindo das classes das unidades simples, que é a primeira classe. Prestamos bastante atenção sobre as classes e as ordens que nós utilizaremos para responder as questões abaixo. Na segunda classe, que refere-se a milhares, nós temos a quarta, quinta e sexta ordem, que equivale ao quê? A unidade de milhar. A quinta ordem equivale à dezena de milhar. A sexta ordem equivale à centena de milhar. Depois nós temos a sétima ordem, que equivale à unidade de milhões. Depois nós temos a oitava ordem, que equivale à dezena de milhões. E depois nós temos a nona ordem, que equivale à centena de milhões. Então vejamos. Número 1. Use o quadro para resolver as questões a seguir. Letra A. De quantas ordens é composto o número 253? E quantas classes o compõem? Então, o exemplo que vocês podem fazer aqui, crianças, é o que para resolver? Escrevam, então, 253. Sabemos que 200 ela é centena, 50 é dezena e 3 é unidade. 253. Então, eu vou ajudar vocês a responder a primeira, a letra A, e depois vocês resolvem as demais. Então, vejamos. De quantas ordens é composto o número 253? Ordem, olha só. Ordem. Já vimos que 200 é centena, 50 é dezena e 3 é unidade. Então, nós ocupamos 3 ordens, a primeira, a segunda e a terceira. Então, ordem, 3 ordens nós utilizaremos. Então, vocês podem escrever aqui, ordem igual a 3. Mas tem duas perguntas. A próxima, e quantas classes o compõem? Nós utilizamos apenas, então, 3 ordens. Isso foi, então, a primeira classe. Então, na frente vocês escrevam classe igual primeira classe. Da mesma forma, temos a letra B, que pergunta, e o número 1551? Observamos que a letra A pergunta sobre quantas ordens e quantas classes. Então, são duas perguntas. O professor até colocou aqui, ó, ordem e classe. Na letra C também. E o número 23.407? Quantas ordens? Quantas ordens e quantas classes? A letra D. Qual é o menor número que pode ser formado com 5 ordens? Então, vejamos. Qual o menor número que pode ser formado com 5 ordens? 5 ordens nós vamos ter dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Qual o menor número que pode ser formado? Na letra E, temos a pergunta: qual é o maior número com 5 ordens que pode ser formado?
A letra D pergunta qual é o menor. E a letra E, qual o maior número que pode ser formado com 5 ordens. Se são 5 ordens, sabemos que nós poderemos utilizar no máximo 5 algarismos. Tá joia? Então fiquei com vocês para responderem. Letra F. Qual é o maior número com 5 ordens com algarismos distintos que pode ser formado? Vejamos que ele fala com 5 ordens. Se as 5 ordens são 5 números. Só que ele ainda fala algarismos distintos. O que é algarismos, crianças? São os números que a gente conhece. Tá joia? Então aí fica para vocês responderem. E para encerrar temos o número 2. Qual o maior número com 5 ordens formado com algarismos distintos, ou seja, com números distintos, números diferentes, em que o algarismo 9 ocupa a ordem das centenas? Então, olha, centena, aqui então tem que vir o número 9, e aí com 5 números diferentes, né? Utilizando apenas 5 ordens, lembrando que o 9 deve vir aqui na centena. Então, qual é o maior número formado? Na letra B, para encerrar, temos qual o maior número com 6 ordens? Agora já são com 6 ordens, nós já poderemos utilizar até aqui. Poderemos não, devemos utilizar até a centena de milhar. Formado por algarismos distintos, já vimos que refere-se a números diferentes, em que é o algarismo 5, ou seja, em que o número 5 ocupa a quarta ordem. Então, olha, quarta ordem, quarta, 5. O 5 então deve vir aqui. E o 7 ocupa a ordem das dezenas de milhar. Então, olha, dezena de milhar. Então, aqui deve vir o número 7. E aí a pergunta, qual o maior número com 6 ordens? Não pode repetir os números. Nós já vimos que o 5 ocupa a quarta ordem e o 7 ocupa as dezenas de milhar. Então, aqui está o 5 e aqui está o 7. Nós podemos utilizar 6 números daqui até aqui sem repeti-los. Qual o maior número que podemos formar? Essa é a nossa atividade de matemática para o dia 11 de março.